A maioria dos jardineiros acredita que o inverno destrói o solo. Na realidade, o inverno pode gerar mais fertilidade em 90 dias do que um verão inteiro, desde que você saiba como ativá-lo. Sob um manto de neve, a vida no solo não entra em dormência. Ela pode, na verdade, fervilhar de atividade, transformando a terra congelada em uma fábrica silenciosa de micróbios que convertem matéria-prima em nutrientes para a primavera seguinte. Com apenas uma tarde de preparação no outono, você pode transformar os meses mais frios do ano em sua estação mais produtiva. Não são necessários composteiros, corretivos caros, nem trabalho braçal após outubro. Hoje, você verá dois sistemas para construir seu solo durante o inverno. O primeiro é simples o suficiente para iniciantes executarem sem ferramentas especializadas. O segundo foca em canteiros tão compactados que mal se consegue cravar um garfo de jardim neles. Solo que foi pisoteado ou argila que seca como concreto. Ambos os métodos utilizam o mesmo princípio: alimentar os organismos do solo no outono, isolá-los durante o inverno e, na primavera, você terá uma terra que se esfarela em suas mãos. Comecemos pela versão simples, pois o esforço mínimo que ela exige parece quase injusto. Se seus canteiros estão exaustos, mas não completamente arruinados, se você ainda consegue cavar sem atingir uma camada dura como pedra, este método restaura a fertilidade usando três tipos de sementes e as folhas que seus vizinhos amontoam na calçada. Semeie sua cultura de cobertura no final de agosto ou início de setembro, logo após retirar os tomates e pimentões. A mistura é direta: ervilhas forrageiras, aveia e ervilhaca espalhadas sobre o solo nu. Não é necessária precisão, basta espalhá-las a lanço com a mão. Incorpore-as com um ancinho no primeiro centímetro de solo. Regue uma vez se a terra estiver seca e depois é só esperar. Estas não são plantas exigentes. A aveia brota em uma semana, estabelecendo uma cobertura verde rápida. As ervilhas forrageiras vêm em seguida, com raízes que desenvolvem nódulos brancos que extraem nitrogênio do ar e o armazenam no subsolo. A ervilhaca, a mais lenta a começar, entrelaça-se na mistura com delicadas flores roxas, se tiver tempo suficiente. No final de outubro, você terá uma biomassa na altura dos joelhos, onde, de outra forma, as ervas daninhas teriam tomado conta. Este tapete vivo está trabalhando para você, fixando nitrogênio, alimentando os organismos do solo através de suas raízes e eliminando a competição. Antes que o gelo severo congele tudo, você deve achatar a cultura de cobertura. Use um rolo de jardim se tiver. Se não, prenda tábuas em suas botas e caminhe pelo canteiro, arrastando os pés até que os caules dobrem e quebrem. O objetivo não é matar as plantas totalmente, mas apenas quebrá-las para que fiquem deitadas. Elas ficarão sobre o canteiro como um tapete tecido, ainda enraizadas e vivas sob a terra por mais algumas semanas. Em seguida, cubra tudo com folhas de outono, com 15 a 30 centímetros de espessura quando soltas, que se compactarão para 7 a 15 centímetros sob o peso da neve. Use folhas de bordo, carvalho ou o que estiver disponível. As folhas isolam o canteiro, retendo calor e umidade por baixo. À medida que a neve se acumula durante o inverno, ela adiciona outra camada de proteção. A maioria das pessoas não percebe que, sob esse cobertor duplo, o solo nunca congela totalmente. Ele oscila entre 1,5 e 7 graus Celsius, mesmo quando a temperatura do ar cai abaixo de zero. As minhocas permanecem ativas. Os micróbios continuam decompondo raízes e tecidos vegetais. A decomposição desacelera, mas nunca para de verdade. A água da neve derretida escorre pelas camadas, mantendo tudo úmido. O oxigênio penetra na estrutura solta das folhas, evitando o apodrecimento. Em março, quando você retirar o que restou das folhas, encontrará um solo escuro e esfarelento, rico em matéria orgânica decomposta e repleto de vida. Você pode plantar diretamente nele, sem adicionar composto ou fertilizante. O nitrogênio fixado pelas leguminosas e os nutrientes de liberação lenta das folhas decompostas sustentarão suas plantações durante o crescimento inicial. Esse é o método simples. Uma tarde no outono, materiais gratuitos e um solo de primavera
com desempenho superior a qualquer um comprado em saco. Mas e se o seu solo estiver mais do que apenas cansado? E se estiver tão compactado que a água empoça na superfície e as raízes não conseguem penetrar além dos primeiros centímetros? Se você está lutando contra a argila que seca como concreto ou solo batido por anos de tráfego, o método simples não romperá essa camada dura. Você precisa do rabanete daikon, uma broca viva que perfura canais verticais de 45 centímetros de profundidade através de um solo que uma pá não consegue penetrar. Comece da mesma forma com sua cultura de cobertura de outono de ervilhas, aveia e ervilhaca. Mas adicione daikon à mistura de sementes. Estes não são os pequenos rabanetes vermelhos de salada. O daikon, também conhecido como rabanete de aração, produz raízes grossas e brancas, tão longas quanto o seu antebraço e tão grossas quanto uma lata de cerveja. Essas raízes não se entrelaçam suavemente pelo solo. Elas forçam seu caminho direto para baixo, com pressão hidráulica, rachando camadas compactadas, quebrando torrões e criando canais para água e ar. Plante-os no final de agosto e, em outubro, eles terão perfurado profundamente o solo que resistiu à penetração por anos. Quando essas raízes apodrecerem na primavera, deixarão verdadeiras autoestradas no subsolo. As futuras raízes das plantas seguirão esses canais direto para a umidade e nutrientes que antes estavam bloqueados. Não é necessária a enxada larga, nem trabalho extenuante. É apenas um rabanete fazendo o trabalho de 100 golpes de pá. Acima do solo, sua cultura de cobertura prospera como no método simples. A aveia cresce alta, as ervilhas escalam e a ervilhaca se espalha, enquanto as folhas do rabanete se erguem como bandeiras verdes ásperas. No final de outubro, o canteiro é uma selva emaranhada, densa e viva. No entanto, em vez de apenas achatar tudo, você vai acelerar a decomposição em meses, transformando essa biomassa em composto bruto diretamente no canteiro. Depois que a primeira geada amolecer os caules, use uma roçadeira de fio para cortar todo o canteiro até um restolho de 5 centímetros. Trabalhe de forma sistemática para que os caules, folhas e topos de rabanete caiam em uma pilha emaranhada sobre a superfície. Junte tudo em pilhas em uma extremidade. Você se surpreenderá com o volume, muitas vezes vários carrinhos de mão, vindos de apenas 9 metros quadrados. Traga suas folhas compactadas, não as frescas e fofas. Devem ser folhas que ficaram em sacos ou pilhas por semanas, comprimidas pelo próprio peso em camadas densas. Solte-as com as mãos ou um forcado e misture-as com seu material vegetal verde em volumes iguais. Essa proporção de metade de cultura de cobertura verde rica em nitrogênio e metade de folhas marrons ricas em carbono é vital. Muito verde torna-se viscoso e anaeróbico, enquanto muito marrom priva os micróbios do nitrogênio necessário para trabalhar. Partes aproximadamente iguais criam o combustível perfeito para a explosão microbiana que está prestes a acontecer. Aqui está o passo que a maioria das pessoas pula, que separa resultados comuns de uma transformação excepcional. Monte uma estação de trituração na sua garagem ou sobre uma lona. Empilhe sua mistura verde e marrom de forma frouxa e passe o cortador de grama sobre ela repetidamente. Cada passagem pica o material mais finamente. Você quer pedaços não maiores que 2 ou 3 centímetros, pequenos o suficiente para que fungos e bactérias os colonizem rapidamente, mas não tão finos que se compactem em uma camada sem ar. Mantenha a lâmina do cortador afiada, pois lâminas cegas apenas batem no material sem cortar. Após várias passagens, você terá um composto bruto. Fragmentos verdes de aveia e ervilha, misturados com pedaços de folhas marrons, soltos e levemente úmidos, com cheiro de terra fresca. Se você não tiver um cortador de grama triturador, pique à mão com tesouras de poda ou um facão. Leva cerca de 1 hora para 9 metros quadrados, mas em março você entenderá por que valeu a pena. Leve essa mistura de volta ao canteiro e espalhe-a uniformemente com 5 a 10 centímetros de profundidade. Agora, achate qualquer restolho que ainda esteja em pé, pressionando tudo para que fique em contato direto com o solo nu. Esse contato é crucial porque a decomposição acontece
onde a matéria orgânica encontra a terra e os micróbios podem circular entre os dois. O material deixado solto e fofo seca e se decompõe lentamente. Pressioná-lo firmemente cria milhares de pontos de contato, onde fungos e bactérias começam a trabalhar imediatamente. Enterre tudo sob 15 a 30 centímetros de folhas inteiras. Assim como no método simples, esse cobertor isola, retém a umidade, suprime ervas daninhas e se decompõe de baixo para cima. A neve o compacta ainda mais, enquanto a chuva e a água do degelo filtram através dele, carregando nutrientes para as profundezas. Aqueles canais do Daikon funilam a água direto para profundidades que antes eram inacessíveis, hidratando o subsolo que esteve seco por anos. No subsolo, a transformação começa rapidamente porque você picou o material e o pressionou contra o solo. Os fungos colonizam os fragmentos de folhas marrons, enquanto as bactérias enxameiam pelo material vegetal verde, liberando nitrogênio. As raízes de daikon apodrecem de dentro para fora, deixando tubos verticais perfeitos que as minhocas devoram. O solo nunca congela totalmente sob seu cobertor duplo, então os micróbios desaceleram, mas nunca param. Na primavera, aquela mistura picada terá desaparecido no solo. As folhas inteiras terão se comprimido em um tapete fino, e o solo por baixo, a argila dura como pedra com que você começou, se quebrará em pedaços quando você espetar um garfo. Aperte um punhado e ele se esfarelará em vez de formar uma bola densa. Esta é a reabilitação do solo sem usar um motocultivador ou acabar com suas costas, usando apenas sementes, folhas e o trabalho paciente do inverno. O inverno não é um período de dormência para o solo. É uma transformação se você fornecer os ingredientes certos. Quando você enterra matéria vegetal verde sob folhas isolantes, cria um sistema de compostagem, de queima lenta, diretamente no canteiro. O material verde fornece nitrogênio, enquanto as folhas fornecem carbono, equilibrando a dieta de bactérias, fungos e actinomicetos que decompõem tudo. No verão, a matéria orgânica exposta seca ou se decompõe tão rápido que os nutrientes são lixiviados antes que as plantas possam usá-los. O inverno retarda tudo no ritmo perfeito. A umidade permanece consistente sob a neve e as folhas, e as temperaturas oscilam onde a atividade microbiana continua sem queimar os recursos rápido demais. As minhocas cavam túneis através da matéria vegetal amolecida, puxando-a para baixo e misturando-a com partículas minerais. Na primavera, o que começou como uma pilha bagunçada tornou-se humus. A forma escura e estável de matéria orgânica que retém umidade, alimenta raízes e dá ao solo aquele cheiro rico de chão de floresta. As culturas de cobertura fazem um trabalho duplo. Suas raízes alimentam a vida do solo enquanto crescem no outono, e quando morrem no inverno, deixam para trás minúsculos canais e uma rede de matéria orgânica que melhora a estrutura. A aveia produz raízes fibrosas densas, que evitam a erosão e adicionam volume. E se você incluir o daikon, essas raízes massivas apodrecem completamente na primavera, deixando túneis verticais que agem como autoestradas subterrâneas para água, ar e futuras raízes de plantas. Você não está apenas alimentando o solo, está reconstruindo sua arquitetura de dentro para fora. Ambos os métodos dependem de materiais que você desperdiçaria e não custam quase nada. Para a mistura de sementes, você precisa de ervilhas forrageiras, aveia, ervilhaca e para o método pesado, rabanete daikon. Compre-os em grandes quantidades em lojas de suprimentos agrícolas ou online. É barato comparado aos pacotes de centros de jardinagem. Para um canteiro de 9 metros quadrados, você precisa de cerca de meio quilo de sementes mistas. Espalhe à mão, após colher as culturas de verão, passe o ancinho levemente e regue uma vez se estiver seco. O tempo é o que mais importa. Na maior parte do Siderknosh-Yu, do final de agosto até meados de setembro, é o ideal. As folhas são gratuitas, recolha as suas ou pegue sacos dos vizinhos. Evite folhas de nogueira em canteiros de vegetais, pois contém juglona. Para as ferramentas, você precisa de algo para achatar a plantação,
um aparador de grama e um cortador. Mesmo métodos simples têm armadilhas. O maior erro é plantar tarde demais. Se as sementes não se estabelecerem antes da geada, não contribuirão muito. Outro erro é economizar na camada de folhas. Você precisa de pelo menos 15 centímetros de profundidade. Por outro lado, amontoar folhas com mais de 30 centímetros pode criar condições anaeróbicas. No método pesado, o erro mais comum é não picar o material vegetal suficientemente pequeno. Finalmente, resista ao impulso de cavar na primavera. Deixe a matéria orgânica terminar de se decompor na superfície. Cavar interrompe a estrutura do solo que você passou todo o inverno construindo. A verdadeira recompensa vem em março ou abril, quando você vê um solo escuro e solto, com cheiro de terra e frescor. Canteiros tratados com o método simples mostrarão humus de minhoca e raízes macias entrelaçadas no solo. Canteiros tratados com o método pesado parecerão ainda mais dramáticos, com solo compactado, esfarelando sob seus dedos e canais de daikon visíveis. Este é um solo que está vivo, resiliente e pronto para cultivar qualquer coisa. Esses métodos visam reconstruir algo que a jardinagem moderna perdeu. O solo está vivo, e esses métodos de inverno revertem os danos das práticas industriais ao imitar a natureza. Você está transformando lixo em tesouro e provando que as melhores soluções costumam ser as mais simples. Na primavera, você encontrará um solo que se esfarela como um bolo de chocolate, pronto para cultivar sem um único saco de corretivos. O inverno é quando o trabalho real acontece, e você nem precisa estar lá. Qual método você tentaria primeiro? A construção simples ou o resgate pesado? Deixe seu comentário abaixo. Se esta história mudar a forma como você olha para o solo congelado do seu jardim, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história natural e as técnicas que foram negligenciadas. Comece a plantar o futuro hoje. O próximo tesouro da sabedoria da jardinagem será revelado em breve.